Agora vamos lá. Falar de cirurgia plástica, além da estética. Tem muita gente que fala, ai, cirurgia plástica é vaidade, cirurgia plástica não precisa. Será mesmo? Cirurgia plástica tem um outro lado que vai devolver autoestima, segurança, conforto, possibilidade de ajudar as pessoas que estão presas atrás de máscaras saírem das suas máscaras. Eu tô falando de máscara física mesmo. Tem gente que usa as malhas depois de uma queimadura e graças à cirurgia plástica elas conseguem voltar a viver, voltar a sorrir. E eu hoje converso com um médico cirurgião plástico maravilhoso, que é o Dr. Júlio Sonsini, que também faz parte das expedições do Hospital Papa Francisco. Ele também fala sobre esse trabalho tão importante. Dr. Júlio, seja muito bem-vindo mais uma vez, uma alegria te receber. Eu é que agradeço de você estar aqui com a gente. Prazer para mim. Vamos sentar aqui para conversarmos? Prazer estar aqui novamente. Eu acho que, como médico cirurgião plástico, você ouviu a minha introdução, você deve concordar, né? Cirurgia plástica salva a vida de muita gente. Salva a vida. A cirurgia plástica é muito ampla, né? Então, hoje, se nós formos pensar, é a especialidade médica que mais abrange, né? Então, você mexe em pálpebra, orelha, nariz, mama, abdômen, faz fissuras palatinas, a gente faz reconstrução de mama. Então, tudo isso faz parte de uma especialidade muito ampla. Por isso que nós temos 6 anos de residência, 6 anos após a faculdade, para você ter um amplo conhecimento. E isso você tem que estudar o resto da sua vida, não tem jeito, não é uma coisa que você faz e acabou. Até porque existem técnicas novas a cada instante, né? Todo ano aparecem coisas novas. A medicina é uma realidade relativa, não é uma realidade absoluta, né? Então, hoje, o que é verdade hoje não vai ser verdade o ano que vem. Então, as coisas mudam e a gente tem que estudar, principalmente anatomia, nós temos que estudar, não tem jeito. Na sua experiência como médico, no contato com os pacientes, muitas histórias já te impactaram? Como eu disse, pessoas que não conseguiam sair de casa porque estavam com a autoestima destruída, pessoas que estavam com depressão e que, de repente, encontraram motivo para continuar? Na verdade, são 40 anos de cirurgia plástica que estou fazendo agora em dezembro. Quando você trata, por exemplo, de um paciente queimado que leva aquelas cicatrizes pelo resto da vida, por isso que o melhor tratamento do queimado é a prevenção. Então, nós temos o quê? Nós temos uma marca onde a paciente não é doente. Ela não tem nenhum problema laboral, ela pode trabalhar, ela pode fazer tudo, mas isso faz com que as pessoas sejam rejeitadas na sociedade. Isso é um problema muito sério. Você pode ter alguma deformidade no braço, uma cicatriz que vai te impedir de fazer alguns movimentos. E a cirurgia plástica está aí para isso, para reconstrução, por isso que ela é reconstrutiva. E olha, às vezes não é nem algo como a gente está falando. Muitas vezes você pode pensar e até criticar atitudes como uma mamoplastia, mas pode gerar qualidade de vida e possibilidade de vida para quem, de repente, não está conseguindo lidar bem com o peso da sua própria mama, com os problemas que acarretou na coluna e outras coisas mais, né? Exatamente. Um peso de uma mama, como se você estivesse carregando um homem carregando um saco de batata no seu pescoço, quer dizer, é todo dia, pesa muito, isso incomoda. O trapézio, que é o nosso músculo aqui da região dorsal, isso contrai, dói muito. Então, tanto você faz uma redução mamária, como você faz um aumento mamário, vai trazer um conforto para essa mulher que é a qualidade de vida que ela tem. Então, uma mulher sem mama, por exemplo, se sente uma mulher castrada, porque é o órgão feminino mais importante que existe. Então, quando você traz isso, esse benefício, isso é uma coisa incrível. A pessoa muda o seu estilo de vida completamente. Pois é. É importante isso. E aí, quando a gente fala de cirurgia plástica, além da estética, minha pergunta é: a gente tem o direito de julgar a escolha, a decisão de alguém que resolve fazer uma cirurgia plástica? Porque constantemente a gente ouve, ai, não precisava. Ai, aquela pessoa não precisava. Ai, colocou a vida em risco sem precisar. A gente tem esse direito? Olha, tudo existe exagero.
Então, o exagero faz mal para todo mundo. E existe o bom senso. O bom senso deve ser entre o médico e entre o paciente. O que existem coisas assim que realmente não precisam ser feitas, as indicações cirúrgicas são feitas pelo médico. Então, isso, às vezes, existem indicações mais do que necessárias. E todo mundo sabe que todo centro cirúrgico, todo o ato cirúrgico tem risco. Então, você tem que ter um bom senso para saber o quanto eu vou trazer de benefício para essa paciente. E tratar a paciente como fosse da sua família, sua filha que está na sua frente, sua mãe que está lá. Então, isso é uma coisa importante. Quando você fala tratar como se fosse sua filha, sua mãe, né? Nós pais temos o olhar generoso e amoroso em relação aos nossos filhos. A gente não consegue achar defeito, né? Aí é lindo, é inteiro lindo. Mas aí esse olhar precisa ser um olhar também empático, né? Porque às vezes o que dói no outro não dói na gente, né? Então eu acho que entender também a dor, do desconforto do outro é importante. É sério, né? Importante. Eu brinco com meu pai, eu fiz rinoplastia quando eu era bem mais nova, acho que eu tinha uns 25 anos. Meu pai brinca, fala, puxa vida, você renegou as origens, você parecia comigo, você tinha o meu nariz e você jogou esse nariz fora, ele brinca e tal. Mas por ele, obviamente, não precisava fazer, eu penso assim, porque como dele, né? Mas me doía, me incomodava. Sim. E aí foi uma atitude É um benefício. boa, foi um benefício. Sim, benefício. Né? E eu não falo o que todo mundo deveria fazer, é muito pessoal, eu entendo que é muito pessoal. Por isso que a gente precisa pensar muito antes de julgar. Aliás, julgar nunca, né? Jesus já disse que a gente não pode julgar. Então, não vamos julgar. Mas eu quero voltar com esse assunto, inclusive abrir também espaço para as pessoas perguntarem. E quero falar do Barco Hospital Papa Francisco, porque um cirurgião plástico lá também é necessário. E aí você me conta sobre isso já, tá bom? Tá bom. Vamos lá, vamos em frente. Lembrando que muitas vezes você está aí passando por desconforto, por estresse, por angústia, por depressão também, porque você não está se cuidando como você quer. E não é nem só o aspecto físico que te incomoda, né? Doutor Júlio, eu deixei a pergunta aqui. No Barco Hospital Papa Francisco, um cirurgião plástico é necessário? Muito necessário. O que nós encontramos lá tem muitos tumores, muita cicatriz e o que tem de interessante é muita mama acessória. O que é mama acessória? Isso nós fazemos assim bastante. Mama acessória são mamas que ocorrem na região axilar. Isso acontece tanto nas Índias como na população ribeirinha. E nós operamos com bastante... É uma mama que cresce, ela é como se fosse uma mama mesmo, tem tecido mamário? Às vezes tem tecido mamário na região axilar. Então, o trabalho da gente em fazer principalmente tumores, cicatrizes, é intenso. Nós eu chego a fazer 80 cirurgias em cada missão. Que coisa linda. 80, dessa vez fizemos 86. Né? Então, eles são muito carentes nesse aspecto. Eu vou pedir para trocar o plasma aqui. Vamos colocar o plasma do Barco Hospital Papa Francisco. Que trabalho, gente. É um trabalho que atende as comunidades ali da região amazônica desde 2019. São várias comunidades. Você não tem ideia do que a gente está falando. É um Brasil que quem nunca foi, não tem nem ideia de que existe. Não tem doutor? ideia. Não tem ideia do que é aquilo. Então, eles não são desnutridos, né? São uma população que tem uma boa alimentação, porque eles vivem do rio, né? Do peixe, da mandioca. Mas tem uma carência enorme de saúde, carência de dentistas, carência de médicos. Então, isso a gente leva eu digo assim, um acalento, um abraço e o que nós podemos ajudar, com certeza nós vamos fazer. Em contrapartida, o que eu trago para São Paulo é muito maior do que aquilo que eu levo. Que você corrigir uma cicatriz, corrigir tirar um tumor, assim, isso em São Paulo você faz toda hora. Só que lá a gratidão é muito grande para a gente. Isso que me faz ir várias vezes e eu volto e vou voltar de novo. Quantas expedições você já fez? Eu já fiz total em 3.
e já estou escalado para mais e vou direto. O que precisarem de mim, eu já estive com o Frei Francisco, então o que precisarem de mim, eu estou sempre à disposição deles. Alguma história te chamou mais atenção? Tem alguma coisa que, quando senta ali no grupo de amigos, você lembra e gosta de contar? Eu lembro da história do ano passado. Na missão do ano passado foi interessante. Então a gente vai ouvir essa história já já. Mas a gente volta para um bate-papo muito importante. A gente está falando sobre cirurgia, além da estética. A gente está falando sobre cirurgia plástica necessária, aquela que vai resgatar a qualidade de vida, que vai resgatar a autoestima. E aí eu entrei na questão do Barco Hospital Papa Francisco, porque eu estou conversando com o Dr. Júlio Sonsini, que é médico cirurgião plástico e que já esteve 3 vezes nas expedições do Barco Hospital Papa Francisco e já não vê a hora de voltar, não é isso, doutor? Lógico. Isso é importante para a gente, para a profissão, para a humanização, para a gente mudar um pouco aquela medicina de tecnologia, aquela medicina de humanização, de examinar o paciente, pôr a mão no paciente. É importante isso. Eu me lembrei agora de uma entrevista que eu fiz com um médico raiz também, como o Dr. Júlio Sonsini, que ele veio para a gente falar dessa slow medicine, que é o que a gente precisa ter, né? Traduzindo para o português, uma medicina com calma, uma medicina com atenção, com exame clínico, de tocar, de olhar o paciente. Né? Está faltando isso. Infelizmente. Mas lá no Barco Hospital Papa Francisco, com tantos atendimentos e tantas intervenções, vocês conseguem fazer esse tipo de atendimento? Porque quando eu olho esse quadro aqui, olha, são 125 mil atendimentos realizados, 20 mil procedimentos odontológicos, 78 mil consultas médicas gratuitas. Tudo isso é gratuito para o povo, gente. 55 mil kits de medicamentos doados para essa turma das comunidades ribeirinhas. Consegue. Consegue. Eu acho que se nós formos resumir o que é o Barco Papa Francisco, chama-se esperança. Eu fico muito pensando na minha vida profissional e o que eu represento o barco para aquela população. E a esperança de levar uma vida melhor, ou levar um conhecimento, um pouco de conhecimento da gente para eles. Que para eles é muito, né? O fato de você tocar, dar um abraço naquelas pessoas é muito importante para eles. Então, por isso que eu falo, eu trago mais para São Paulo do que eu levo para eles. Volta a sentir realmente o motivo da escolha profissional, né, da vocação de ser médico. No bloco anterior, antes do horário eleitoral gratuito, eu pedi para que você contasse, doutor, alguma história que tenha te marcado. A história que mais me marcou nessas 3 expedições foi o ano passado, quando nós estávamos à noite no barco e chegou uma mãe com uma criança de 1 ano. Ela caiu de uma altura com traumatismo craniano e a gente socorreu. Fizemos o possível aquela noite, se precisasse entubar a criança estava desacordada, passou a noite desacordada, nós ficamos a noite inteira com essa criança. E no dia seguinte o Frei Afonso foi incrível, ele já tinha contatado um hidroavião. Então, de manhã, já levou essa criança de hidroavião para Santarém. Depois de 3 dias, nós soubemos que a criança estava bem, tinha sido operada em Santarém. Então, por que nós estávamos lá? Por que essa criança caiu naquele lugar? Por que o hidroavião tentou socorrer? Então, isso é uma coisa que não se explica, né? É muito interessante isso. São os milagres que a gente fala. Antigamente tinha, hoje tem. E esse trabalho é um milagre. E esse milagre, ele só é possível de ser realizado, esse é mas muitos milagres, graças à contribuição, primeiro dos voluntários, né, da equipe que trabalha no barco, porque tem uma equipe contratada também para toda a retaguarda e infraestrutura, para a missão do Frei, que é incrível. Gente, sem palavras, sem palavras. Né? Mas também, minha amiga, meu amigo, você que está assistindo, graças à sua doação. E continue contribuindo, continue doando, porque esse é um trabalho sério. E se por um acaso você ainda não fazia parte
dessa missão. Se você não estava na história de tantos milagres, entre nessa história. Você vai entrar no site ajudeobarco.com.br, ajudeobarco.com.br, tem um QR Code aparecendo aqui. Você pode abrir a câmera do seu celular. Segue também lá nas redes sociais, sim, Ajude o Barco. E o contato também do Dr. Júlio Sonsini, para você tirar qualquer dúvida, para você também passar em consulta. É um médico maravilhoso, extremamente humano, Dr. Júlio Sonsini. Algum recado final? O recado final é, se as pessoas puderem doar, é importante para o barco. Cada missão é composta de várias pessoas que são funcionárias do barco, vários médicos e dentistas que são voluntários, e que nós precisamos de medicamento, precisa de material cirúrgico, precisamos de material anestésico. Então, todas as expedições, cada vez nós estamos melhorando mais. Então, nós estamos tentando agora retirar a vesícula com vídeo. Então, cada vez nós estamos melhorando mais, em cada missão tem um pouquinho melhor. Então, a doação é fundamental para ajudar esse projeto que é incrível. Não tenho dúvida disso. Meus parabéns mais uma vez. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Uma alegria te receber, viu? Aqui. Muito obrigada. Obrigado, Até a próxima. Até a próxima.